Olá, alunos do Colégio Sion, terceira série. Essa aqui é a nossa segunda aula de Jean-Paul Sartre. Esse aqui é o vídeo 2 dessa segunda parte. Então, se você ainda não assistiu o vídeo 1, que está postado já, eu peço que você pare aqui, volte ao vídeo 1, assista o vídeo 1 e depois começa a assistir esse vídeo 2. Esse vídeo 2, dando continuidade, a gente falou no vídeo 1 sobre as críticas que serão destinadas ao existencialismo e que Sartre, no texto O Existencialismo ao Humanismo, vai tentar primeiro elencar essas críticas e depois bombardear uma após a outra. O Sartre ele já começa defendendo a ideia de que, tomando o título da obra, O Existencialismo ao Humanismo, ele fala que a corrente existencialista é uma corrente humanista, é uma filosofia humanizadora, é uma filosofia positiva. Então, é uma filosofia que nesse processo de humanização, de ser tão humana, valoriza a pluralidade de escolhas, valoriza a diversidade de seres humanos que se constroem nesse mundo. Então, por exemplo, hoje de manhã eu estava ajudando a minha filha, a Anitta, a fazer a lição de casa do material Uno, e um dos tópicos era diversidade. A diversidade, essa pluralidade de possibilidades de existência. E, obviamente, o outro, que é muito diferente de mim, ele não me anula, ele não me ofusca, ele não me maltrata, ele não me dilacera. O outro tem igualmente condição de existência, obviamente, se a existência dele igualmente permitir a minha existência, igualmente permitir a diversidade e a pluralidade. É um tema que seria muito interessante a gente discutir e que eu acho que é um tema muito em voga, né, da crise da democracia, do mundo contemporâneo, passa um pouco sobre até que ponto nós devemos aceitar os discursos de ódio, os discursos violentos que no mundo do relativismo, da possibilidade de todos os discursos, que talvez um discurso que impossibilita a existência do diferente, esse discurso deve ser negado, esse discurso deve ser excluído, porque esse discurso coloca a vida de outros em risco. Esse discurso aniquila a existência da diversidade. Então, no espaço democrático, quando a gente pensa um regime nazista, um regime totalitário, stalinista ou fascista, esses regimes totalitários, os discursos que estão impregnados nesses regimes, podem ser discursos de ódio e de extermínio contra o diferente. E aqui já é outra alçada, aqui já é outra questão. E aí talvez a gente tenha que colocar um limite para a própria democracia, para ela não entrar em risco. Eu não vou entrar nessa seara, eu não vou entrar nessa discussão, ainda mais porque Sartre não está discutindo isso no texto, o existencialismo ao humanismo. Então, o que ele fala é essa valorização dessa diversidade, essa valorização dessa pluralidade a partir da construção da subjetividade. Então, se nós temos aí quase 8 bilhões de seres humanos no mundo, esses 8 bilhões possuem subjetividades muito distintas. Existem várias formas legítimas, belas, corretas, justas, de se existir no mundo. Então, aceitar essa diferença, aceitar essa pluralidade, aceitar, daí quando eu falo de diferença, eu posso falar de diferença política, diferença social, diferença religiosa, diferença de gênero, diferença sexual, diferença racial. Eu posso falar sobre diversos tipos de diferenças e vários tipos de subjetividades que surgem a partir dessas diferenças. Lembrando que subjetividade vem aí da ideia de sujeito do conhecimento, que vai construir aí a sua relação com o mundo. Depois disso, ele volta um pouco, depois de já falar que a filosofia existencialista é uma filosofia humanista, ele vem a resgatar a crítica de uma mulher, da elite francesa, eu não sei, ele cita o nome acho que Madame Monsieur, enfim, eu não lembro aqui
Madame Mercier, enfim, está no texto o nome dela. E essa mulher diz numa fala: nossa, acho que estou virando existencialista. E ela fala com um tom de ironia, de deboche, achando que estava vendo o lado muito negativo da vida, ou estava sendo muito sombria a visão dela sobre as coisas. Tentando trazer para a nossa realidade, nosso mundo atual é fechado em diversos estereótipos, e todo estereótipo ele é problemático porque é um rótulo que você coloca no indivíduo e você acaba falando ou ele é uma coisa ou ele é outra. Nesse tipo de pensamento binário, que é um tipo de pensamento empobrecido intelectualmente, empobrecido porque não é um juízo de valor meu, não é uma visão preconceituosa minha, e a partir das pessoas que têm um pensamento binário ou maniqueísta, ou é o bem ou é o mal. Se eu estou do lado do bem, quem é contrário a mim é o mal. E muito comum, por exemplo, nos discursos das mitologias, muito comum nos discursos de algumas pessoas do senso comum contemporâneo, que vão dizer e vão se posicionar: se você está contra mim, então você é o inimigo do bem, porque eu sou defensor do bem. Eu não estou querendo cair num relativismo falando que existem várias modalidades de bem, mas existem várias formas autênticas de existência no mundo. Existem várias formas plausíveis de vida no mundo. Mas isso que eu estou querendo dizer. E depois disso, o texto vai falar sobre os naturalistas. E vai falar: nossa, eu estou virando meio naturalista. O que seriam os naturalistas? O existencialismo vai contra o determinismo social, vai contra o determinismo natural. Entenda bem, eu sou um ser no mundo, eu sou um Dasein, utilizando a expressão, a linguagem heideggeriana, que vai ser um filósofo alemão, que vai negar o seu vínculo com o existencialismo, mas vai ser um filósofo que vai ter uma presença de ideias existencialistas em sua filosofia. O Dasein é um ser no mundo, um ser lançado no mundo. Então, portanto, eu não escolhi nascer dessa forma e desse jeito, mas o que eu farei disso é uma escolha minha. O que eu farei da minha branquitude, o que eu farei da minha masculinidade, o que eu farei do meu contexto, meu grupo social que eu faço parte, isso sim eu posso escolher. E ele cita os naturalistas a partir de Émile Zola. Ele cita um romance de Zola, A Terra. Eu poderia trazer o Germinal aqui também, para a gente pensar um pouco que esses tipos de romances, literatura mesmo, literatura francesa, esses romances trazem uma importância do determinismo social muito forte, assim como o determinismo natural. Então, se eu nasci de um jeito, numa camada social específica, eu tenho aí uma grande influência, quase determinante, naquilo que eu serei, naquilo que eu farei. Eu cito também aí os comunistas, e aí cito agora mais propriedade o Karl Marx. Tem um texto de Marx chamado o 18 Brumário, que ele vai falar sobre a condição do Napoleão, que é muito mais um fantoche do meio social no qual ele fazia parte, do que de fato ser um líder nato e que com características pessoais para gerar isso. O contexto histórico, o contexto da classe social, esses contextos são muito mais irrelevantes para ditar tanto a história, que é uma história de luta de classes na visão marxista, do que realmente características naturais, ou acreditar, como um existencialista acredita ou acreditaria, que tudo parte da escolha, tudo parte de uma liberdade subjetiva, de uma escolha subjetiva. Então, também para aumentar aí a sua compreensão desses naturalistas, o naturalismo enquanto corrente literária vai ter repercussão aqui no Brasil, na literatura portuguesa, de língua portuguesa. Cito só o Aloysio de Azevedo, no livro Cortiço. Esse livro eu li mais ou menos quando eu tinha a idade de vocês, alunos da terceira série. Eu li para o vestibular, eu li para o momento aí de passar em faculdade, e eu lembro que me marcou algumas histórias muito específicas. Eu lembro de uma menina que morava com a tia no Cortiço, e essa menina começa a ter uma ação muito semelhante à tia por conta do envolvimento dela dentro do Cortiço. Então é interessante a gente pensar
isso a partir desse ponto. O Aloysio de Azevedo também escreveu O Mulato, Casa de Pensão e outras obras também que seriam interessantes aí você analisar. Para além disso, depois de falar sobre os naturalistas, Sartre começa a costurar e começa a tentar defender o existencialismo. E uma estratégia para se defender é atacando. É muito comum de alguns políticos atuais no mundo e no Brasil. Então, ao invés de eu falar sobre a minha questão, e isso é estratégia de debate, tá? Ao invés de falar sobre a minha questão, sobre a minha realidade, sobre o meu problema, sobre o meu ponto, ao invés de falar sobre o existencialismo, eu contra-ataco falando mal de você. Então eu falo do seu problema, da sua questão, da sua ausência, dos seus problemas. Essa pode ser uma estratégia interessante num debate, porque sai do foco o próprio indivíduo, que pode ser julgado. Se você fica tentando muito se defender, parece que depois de um ponto você realmente é culpado por aquilo que você tenta tanto se defender. Então, como estratégia retórica e de escrita, e vale a pena como estratégia, ele começa a se defender das críticas, atacando aqueles que do senso comum vão falar que o existencialismo seria uma filosofia inferior ou sórdida ou maléfica ou pessimista. Pelo contrário, o que ele traz, o existencialismo é muito pelo contrário disso que o senso comum vem assegurar. Então, o que Sartre traz? Ele traz a ideia de alguns ditados populares que são repetidos na França do século XX de modo impensado, e as pessoas acreditam piamente nesses ditados. Eu vou citar 2 ditados que são colocados no livro. Um é sobre a caridade. A caridade bem dirigida começa por si mesmo. Então, imagine, para ser caridoso, para ter compaixão com o próximo, primeiro eu tenho que ter compaixão para comigo mesmo. Obviamente, pensando de modo psicanalítico, pensando de outro jeito, ok, pode até ser compreensível essa lógica, mas entrando como um ditado senso comum, esse ditado senso comum é que para ajudar o próximo eu tenho que me ajudar em primeiro lugar. E Sartre fala que isso é muito egoísta, isso é muito egocentrado, isso sim é falta de solidariedade, presente no ditado, presente no linguajar do francês de época do senso comum. Tem um outro ditado que é o seguinte: ama quem te serves e serás desprezado, castiga quem te serves e será amado. Entenda bem, ama quem te serves. Se você ama aquele que está te servindo, esse que está te servindo vai te castigar, vai te punir. Mas ao mesmo tempo, se você castiga aquele que te serve, ele te amará. Então, obviamente,